nosso paciente em saúde, tá? Trocar restaurações, eu vou fazer um olê, vou fazer uma resina, vai ficar muito mais bonito, não vai tratar a doença. Nós vamos entrar em um ciclo restaurador repetitivo, onde nós vamos ocasionar mais danos ao órgão, tá? Que é o dente. Estamos com 15, faltam 7. Diana, e no adolescente, às vezes, acontece muito o seguinte, ele nunca teve lesão de cárie e, às vezes, irrompe lá o segundo molar permanente, aí devido à deficiência de higiene, alimentação lá que está mais cariogênica, ele desenvolve cárie na superfície oclusal desse dente. Eu tenho vários pacientes que acontece isso. Já termina o rompimento com a imensa lesão de mancha branca ativa, sim. Quando não com cavidade, né? Verdade. Pode seguir. Outra lesão oculta, tá, pessoal? Bom, como que funciona o tratamento dessas lesões de cárie oculta? Como hoje a gente não remove mais todo o tecido, tá, comprometido pela lesão, nós vamos remover o quê? A dentina infectada e permanecer a dentina afetada. Qual o objetivo desse tratamento? Preservar a vitalidade pulpar, certo? Nós vamos favorecer para que o organismo, tá, desenvolva, vai formar a dentina reacionária, né, em relação àquela agressão. Lembrando também, pessoal, que se a gente remove todo o tecido hoje, que não é um tratamento mais indicado, nós vamos o quê? Promover o quê, pessoal? Nós vamos promover uma exposição pulpar. Esse dente vai para tratamento endodôntico. Todos sabem que quando realizamos um tratamento endodôntico, esse dente fica mais friável, ele fica ressecado, ele é um dente suscetível a fratura futura, tá, gente? Então, vamos preservar. Nós não iremos remover todo o tecido cariado. Hoje é a nossa filosofia atual de remoção, tá? De tratamento da doença cárie. Seguindo. Bom, então, nós vamos remover a dentina infectada, que é aquela dentina desorganizada, amolecida, sem preservação estrutural. E vamos manter a dentina afetada, que é uma dentina mais preservada, mais endurecida, com bactérias pouco resistentes, de uma consistência, pessoal, mais dura. Então, ela tem um aspecto mais seco, porque a dentina infectada, ela tem um aspecto que molhado, bastante úmido. Certinho? Eu acho que todos vocês já devem ter tido a oportunidade de realizar um tratamento pulpar indireto, ou capeamento pulpar indireto, ou remoção seletiva de tecido cariado. São as 3 nomenclaturas que são utilizadas. Alguém já fez? Na aula de terapia pulpar, vocês já devem ter, né, tido sobre esse tipo de tratamento, tá? Então, a dentina infectada... Oi? Já viram na odontologia pediátrica. Então, vocês todos... então, aqui é só um reforço mesmo, para mostrar que a gente realiza esse tratamento em grande demasia no paciente pediátrico. Então, a dentina afetada, ela possui a consistência mole, e a infectada e a afetada não tão amolecida, tá? Não tão úmida. Seguindo. Bom, então nós realizamos já o diagnóstico, quando invadir, quando preservar, e quando que nós vamos substituir as restaurações do nosso paciente pediátrico.
Gente, só nessas situações, na presença de cárie ativa secundária, quando tem uma fratura da restauração, quando tem uma fratura do dente, quando tem um excesso no contorno, tá? Ou falta, quando a gente não tem possibilidade de fazer o quê? O reparo dessa restauração, quando tem problemas pulpares e periodontais, quando não tem um contato interproximal que vai favorecer o quê? Vai favorecer problemas periodontais e quando for imprescindível a estética, tá, gente? Porque às vezes o paciente bariátrico chega no consultório com doença periodontal, com manchas brancas em todos os dentes, nas regiões cervicais interproximais, mas ele quer realizar um clareamento dental, que vai ser o nosso próximo assunto. Então, primeiro nós vamos tratar a doença, depois nós vamos realizar a estética. Em relação à doença cárie, ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Quer que eu esclareça alguma possibilidade que não foi citada ou comentada? Érica? Não, professora, tá tudo certo. Aham. Deusvando, quer comentar alguma coisa? João Vitor? Tudo certo aqui também, professora. Podemos seguir? Certo. Então tá. Vamos falar agora da doença periodontal. Bom, as doenças mais prevalentes, tá, do adolescente é a doença cárie e a doença periodontal. A maioria do nosso paciente, a maioria, mas assim, uma grande parte, possui a presença de doença periodontal. Por quê? Porque a doença periodontal, ela pode ser modificada pela alteração dos hormônios sexuais. Então, sempre, tá, que tem alterações nos níveis desses hormônios na corrente sanguínea, esse paciente vai ter uma predisposição à inflamação dos tecidos periodontais, tá bom? Então, por isso que nós temos o quê? Uma porcentagem muito alta de doença periodontal na adolescência. Quais são os fatores etiológicos da doença periodontal? Nós temos os fatores determinantes, os predisponentes e os modificadores. O determinante, pessoal, é o biofilme, tá? E o cálculo dentário. O que predispõe ao acúmulo de biofilme e cálculo? É a anatomia dental, são restaurações deficientes, hábitos de higiene inadequados e uma dieta que não é controlada. E quais são os fatores que modificam esses fatores, né? Os determinantes predisponentes? São as condições sistêmicas, que pode ser o quê? Pode ser menstruação, pode ser ovulação, pode ser pacientes que usam medicamentos, pode ser deficiência na imunidade, porque o paciente bariátrico, ele possui um estresse emocional muito grande e as alterações hormonais, que pode ser, além da alteração hormonal na corrente sanguínea, pode ser também o uso de contraceptivos orais, gravidez, tá? Então, tudo isso altera modifica, né, a reação inflamatória. Seguindo. O diagnóstico da doença periodontal vai ser realizado através de coleta de dados, uma boa anamnese, um exame clínico e exames complementares. Por que essa anamnese é tão importante no diagnóstico da doença periodontal? Por quê? A doença mais prevalente, periodontal mais prevalente do adolescente é a gengivite. Pode voltar a A periodontite não é tão prevalente, só que se tiver uma periodontite agressiva, tá? Ela tem um componente familiar envolvido, tá bom, gente? Tem um padrão familiar, então bastante importante a anamnese. O exame clínico e o exame complementar. Seguindo.
são os fatores envolvidos? Fatores locais é a posição dos dentes na arcada, o desalinhamento, certo, pessoal? Aparatos ortodônticos, as iatrogenias com restaurações em excesso, restaurações com falta, uma higiene bucal deficiente, tudo isso favorece, tá? O biofilme dental, tá? E aqueles componentes que vai agravar esta condição inflamatória. E os fatores sistêmicos envolvidos, como já foi falado, é o estresse, né, que o paciente geriátrico às vezes está passando, deficiências nutricionais ou vitamínicas, os hormônios, o tabagismo, certo? Tem aqui também, né, hoje, que é muito comum, o narguilé, pode voltar, que eu já mencionei no início para vocês, medicamentos anticoncepcionais, medicamentos para tratamento de crises convulsivas, que tem a fenildantoína, que pode provocar uma hiperplasia gengival, a diabetes, que vai alterar também a reação inflamatória, seguindo. E nós vamos falar, primeiramente, da gengivite, que é a doença periodontal que mais acomete o paciente geriátrico. É uma lesão inflamatória restrita ao periodonto de proteção. Ela resulta de quê? Da atividade bacteriana, tá? Do biofilme supragengival. Essas bactérias, elas vão produzir endotoxinas que vai ativar o processo inflamatório, exacerbadas pela alteração hormonal da adolescência. Nós vamos considerar a gengivite, no caso, né? Respiradores bucais, que vai provocar uma inflamação na gengiva, os medicamentos, como eu já falei, no caso que é a fenildantoína e a ciclosporina, aparatos ortodônticos que podem ser móveis, fixos, de todos os jeitos, ele favorece o acúmulo de biofilme, restaurações defeituosas e as alterações oclusais. Pode seguir? Então, nós vamos ter a gengivite da puberdade, nós vamos ter a hiperplasia gengival dilantínica, que muitas das vezes devemos encontrar, devemos tentar, né, falar com o médico para saber se esse medicamento pode ser mudado ou não, porque muitas das vezes esse paciente com essa hiperplasia, ele é indicado para fazer cirurgia periodontal, de tão intensa que fica, tá? Esse tecido gengival. Nós temos a gengivite gravídica, gengivite com o uso de anticoncepcionais, as pericoronarites, bastante comum quando os terceiros molares estão rompendo, tá? A presença daquele tecido gengival na falta de higiene, ele pode provocar uma reação inflamatória tão intensa que muitas das vezes pode dar até trismo. Muitas das vezes, que não são poucas, até antibiótico devemos utilizar. Nós temos a gengivite associada à respiração bucal e a gengivite associada aos processos virais, também o HIV. Pessoal, lembrando que só vai ter gengivite se tiver o biofilme. Pode estar em todas essas condições, hormônios, medicamentos, tá? Situações como a respiração bucal, mas se não tiver o biofilme, não vai ter a doença periodontal, tá bom? O que desencadeia mesmo a doença periodontal é o biofilme, é a má higiene. Seguindo. Então, a imagem de paciente com gengivite, neste caso aqui, volta um pouquinho, a gengivite hiperplásica, que eu falei, que muitas das vezes é ocasionada por medicamentos, tá? Seguindo. Pacientes com aparatos ortodônticos. Pessoal, quantas vezes eu já mandei remover o aparelho ortodôntico por conta de uma situação como essa aqui, ó. Tá? Removeu o aparelho.
Chamamos esse paciente semanalmente para instrução de higiene, para condutas, essa gengiva volta ao normal rapidinho, tá? Seguindo. E a periodontite, que não é tão comum na adolescência. Ela é mais comum mesmo na fase adulta. Então, ela é uma doença inflamatória crônica, é encontrado cálculo subgengival, e nós temos os fatores ambientais, como o tabagismo e o estresse, que vai agravar esse quadro. E ela pode ser modificada ou associada a doenças sistêmicas, como a diabetes e infecções por HIV, que a reação inflamatória nessa situação ela é exacerbada. Lembrando que toda periodontite foi uma gengivite no passado. Gente, a gengivite ela é totalmente reversível. Agora, a periodontite não. Você, quando passa a ser periodontite, que tem perda de inserção, o ligamento periodontal, já tem perda óssea, nós vamos manter, tá, o limite daquela perda. Mas ela é irreversível, nunca mais vai ser como, né? Muitas das vezes, até cirurgias têm que ser indicadas. Seguindo. Então, pacientes com periodontite, para realizar o diagnóstico se é realmente uma periodontite, temos que realizar o exame radiográfico para ver, tá, o tamanho, né? Quantos milímetros de perda óssea já teve, para podermos realizar o tratamento. Seguindo. E temos as doenças periodontais necrosantes, tá? Que é de etiologia bacteriana, tem febre e mal-estar, aumento dos nódulos linfáticos, uma litose intensa, e nós vamos ter ulceração e necrose da papila e margem gengival. Não são doenças muito comuns na adolescência, mas elas têm um grande impacto quando presente. Elas sugerem uma predisposição genética, tá? E também ela vai acontecer com a queda da imunidade por infecções virais, incluindo HIV, malnutrição e estresse emocional. Então, nós vamos ter a gengivite, a doença ulcerativa, né? Necrosante em pacientes com gengivite e em pacientes com periodontite. Na realidade, o quadro é o mesmo, só que na periodontite nós vamos ter o quê? Perda óssea, tá? Então, é um processo inflamatório do periodonto caracterizado por necrose, ulceração da papila interdental, sangramento gengival provocado ou espontâneo, uma litose muito intensa, dor, e quando é periodontite, nós vamos ter uma perda óssea rápida. Pode seguir? Então, vamos falar da gengivite, tá? Ela é aguda, tem a necrose superficial, né, das papilas interdentais, vamos ter sangramento e dor, tá? Pessoal, então, repetindo o que já foi falado, né? Então, tem a gengivite ulcerativa necrosante e a periodontite ulcerativa necrosante. A diferença vai ser em quê? Que na periodontite nós vamos ter perda óssea rápida. Pessoal, esses pacientes sofrem um grande impacto emocional, tá? Pode seguir. Qual que vai ser o tratamento dessas doenças ulcerativas? Primeiramente, nós vamos controlar o agente etiológico. Nós vamos fazer bochechos com soluções de clorexidina a 0,12%. Como ela tem uma alta substantividade, nós vamos prescrever 2 vezes ao dia, né? De 12 em 12 horas. Com a finalidade de quê? De reduzir a formação do biofilme dental. Porque ela tem efeito que bactericida em grandes concentrações e bacterostática em pequenas concentrações. Vamos utilizar a solução de peróxido de hidrogênio a 3% para fazer o debridamento de áreas necróticas.
vamos utilizar o antibiótico, no caso da presença de linfadenopatia, de febre, metronidazol 400 miligramas. Vocês conhecem esse medicamento? Alguém conhece? Ele é um antiparasitário, tá? E no caso, nós vamos indicar cirurgias periodontais para tentar recuperar tecidos periodontais perdidos. No caso, tá? Da periodontite ulcerativa necrosante. Alguma dúvida em relação ao tratamento? Seguindo. E aqui nós temos imagens, tá? De uma doença, de uma periodontite agressiva, tá? Num paciente jovem, onde nós já observamos aqui perda óssea na região do dente 36 e na região dos incisivos centrais e inferiores. Professora, E, diga. por quanto tempo o bochecho com clorexidina? Quantos dias? Na literatura, está falando até 15 dias. Ah, sim. O paciente, ele tem um grande impacto emocional. Ele tem uma halitose fétida. Ele não consegue comer. A gengiva sangra espontaneamente, tá? Então, assim, nós temos que ter um enfoque muito grande nesse paciente de motivação de higiene bucal. Só que essa condição, gente, tem uma predisposição genética ou uma queda de imunidade muito grande, porque não é tão comum acontecer, tá? Teve um paciente no meu consultório que teve de 8 anos de idade, que foi relacionada, ele teve dengue. Então, ele teve uma queda de imunidade e teve, não foi a periodontite ulcerativa, mas teve a gengivite ulcerativa necrosante, tá? Ou tem um componente genético. Lembra que eu falei da anamnese? Que às vezes ele fala assim, meu pai tem um problema da gengiva, tem essa doença que aconteceu isso. Então, tudo isso a gente tem que colher os dados para poder estar orientando este paciente a ter uma excelente higiene, controle do biofilme, fazer higiene da língua, tudo que a gente já conversou anteriormente em outras aulas, tá bom? Pode seguir. Então, pessoal, o tratamento do nosso paciente bariátrico é bastante complexo. Por quê? É uma fase que ele se encontra com intensas modificações biológicas, psicológicas, sociais, tá? Então, nós sempre vamos colher um histórico médico detalhado para fazermos um planejamento bastante eficaz para esse paciente. Por quê, pessoal? Hoje, o prejuízo que esse paciente tem, se ele não for bem orientado no futuro, vai ser muito grande. Lembra que eu falei no artigo que a escola representa um ambiente bastante propício à prática para a gente estar desenvolvendo nesse paciente bons hábitos desde momentos precoces, tá? Que vai da infância, depois da adolescência, quando chega na fase adulta, já é um paciente com bastante consciência. Alguma dúvida? A professora Denise quer fazer algum acréscimo? Não, pode continuar. Foi só Tá. durante mesmo a aula que eu tinha que te fazer de observação, já foi. Ok. Pessoal, alguma dúvida? Perguntaram aqui sobre a clorexidina 15 dias, que eu falei que pode ser utilizada até 15 dias. Lembrando que a clorexidina, quando ela tem um uso prolongado, ela pode provocar manchamento, mas esse manchamento é na película adquirida. Se manchar depois de uma boa profilaxia profissional, a gente consegue remover, tá? E ficar tudo como era antes, tá bom? Bom, nossa próxima aula é prova, não é isso? E é isso, não é? A programação, sim. Depois a gente vai ter mais uma aula de clareamento dental. E Depois é a vai devolutiva. devolutiva e depois vai ser o seminário. Então, nós já estamos
nós vamos mostrar hoje com bastante antecedência as normas do nosso seminário. Bom, o trabalho, o tema vai ser drogas na adolescência. O trabalho, ele vai ter que ter uma apresentação oral no PowerPoint, através do nosso aplicativo aqui, onde deverá ter no trabalho a introdução, o desenvolvimento, quais são os efeitos físicos, psíquicos, quais são as consequências na saúde geral e bucal deste paciente, a conclusão e a referência bibliográfica. O arquivo vai ser enviado no e-mail da professora Denise até o dia 24/11, tá, pessoal? Gravem a data, 24 de novembro. No final da apresentação, o grupo vai apresentar uma proposta de intervenção de grande impacto para reduzir ou coibir o consumo de drogas entre os adolescentes. Certinho? Pode seguir. Bom, o que vai ser importante? O que nós vamos considerar na composição da nota? Não pode fazer leitura de textos extensos, slides, porque torna bastante cansativo. Nós não vamos admitir leitura de tabelas extensas contendo números, tá? E nem tabelas que devem ser interpretadas, tá bom, gente? Nós não queremos isso. Nós queremos, assim, textos breves, textos de impactos, tá bom? O tempo de apresentação de cada grupo vai ser 15 minutos. E depois, os professores, nós vamos ter 5 minutos para estar conversando com vocês sobre o tema apresentado. Já foi feito aqui, tá? Os temas com o grupo. Então, o grupo 1 vai ser sobre o tabaco, vai apresentar dia 1/12. Grupo 2, sobre o álcool, 1/12 também. Grupo 3, maconha. Grupo 4, crack. Então, esses 4 grupos vai apresentar 1º de dezembro. Agora, o grupo de cocaína, solventes, LSD e o êxtase vai ser 8 de dezembro. Agora eu vou apresentar os grupos, que são os mesmos que vocês já trabalham. Pode seguir. Que é aqui, ó, tá? É o grupo da Débora, do João Carlos, do Deusbando, da Milena, Gabriela, Isabela e a Isabela Gomes. Pode seguir. Querem anotar aí os temas? Então, o grupo 1 é o tabaco, não é isso? Diana? Oi? Grupo O grupo 1 é o tabaco, o grupo 2 é sobre o álcool, o grupo 3, maconha, 4, crack, 5, cocaína, 6, solventes e o 7, o LSD e o êxtase. Pode mudar. Todo mundo gravou, pessoal? Próximo. Os grupos. Todo mundo sabe, então, agora qual que é seu tema? O seminário, ele vai valer de 0 a 25 pontos. Então, a apresentação do grupo vai avaliar os apresentadores que deverão ser claros o suficiente para que o grupo entenda a sua mensagem e apresente em domínio do conteúdo ministrado. Pessoal, tem que estar presente nos 2 dias de apresentação. A falta do acadêmico no dia da apresentação do seu grupo não pontuará na avaliação da apresentação do grupo e no respeito ao tempo determinado e correlação teórico-prática. Então, pessoal, nós vamos querer todos os alunos matriculados na disciplina de pediatria nos 2 dias. A gente considera, pessoal, esse seminário um dos pontos mais altos da nossa disciplina, tá? Vai valer 9 pontos. A qualidade do material didático e conteúdo, que são os slides, como que vai ser direcionada a apresentação, tá?
que vai valer 9 pontos também. E a relevância da proposta intervencionista. Nós queremos uma proposta coesa e clara no valor de 0 a 7 pontos. Então, nós vamos ter 25 pontos que vai ser somado, tá? Para compor a média da terceira VA. Alguma dúvida? Professora, todos são obrigados a apresentar ou é apenas um? Olha, isso aí vocês que vão resolver. Como é que vai ser a apresentação, tá? Porque assim, uns gostam de falar mais, tem grupo que todo mundo quer falar um pouquinho, então nós vamos deixar a critério de vocês. Nós só queremos a